Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E hoje a gente está aqui no mês das mulheres, um mês muito importante para todos nós, e a OAB não poderia deixar esse mês passar sem que a gente focalizasse algumas questões muito importantes, muito objetivas em relação à mulher advogada, às pessoas que lidam com as mulheres no Poder Judiciário, enfim, e como a OAB lida com essa temática, como as conquistas têm sido enfatizadas pela gestão do Dr. Luciano nesse ano de 2021. E hoje quem está conosco é a doutora Marisa Gáudio, ela que é diretora da Diretoria de Mulheres, e também a doutora Rebeca Servais, ela que é presidente da nossa OAB Mulher. Sejam bem-vindas nossas convidadas. Eu queria começar aqui com a doutora Marisa Gáudio. Doutora Marisa, que novidades a gente tem junto à classe da OAB em relação às mulheres? Bom, Júnior, mais uma vez muito bom estar aqui de novo para falar para a advocacia, né? Cumprimentando você e a minha querida amiga Rebeca, que aniversariou ontem. E dizer que a gente teve uma conquista histórica na OAB, uma conquista histórica que é representativa e é um recado muito importante, né? Um exemplo para a sociedade, porque nós conseguimos aprovar finalmente a paridade de gênero e as cotas raciais no sistema OAB. Então, a partir da próxima eleição, todas as chapas do Conselho Federal, das seccionais, das subseções, das caixas de assistência, deverão contar com 50% nas suas cadeiras de mulheres, de homens e 30% da advocacia com a advocacia negra. Uhum. Doutora Rebeca, obrigado por estar aqui com a gente também no nosso programa, né? E como é que a senhora vê essas mudanças? Como é que a senhora vê esse caminhar das mulheres dentro da advocacia? Olá, gostaria de cumprimentar também doutor José Fernandes, doutora Marisa Gáudio, minha diretora de mulheres. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Marisa falou, realmente essa aprovação da paridade de gênero e as cotas raciais foram importantíssimas, né, para a nossa instituição. A gente tinha uma demanda de representatividade que era urgente, né? A gente precisa trazer mulheres e advogados e advogadas negros e negras para os nossos locais de poder, para o nosso sistema OAB. Né? Então, a gente precisa não só para que outros possam se inspirar, mas também para trazer demandas, né, dessas parcelas da advocacia. Então, assim, nós ficamos super felizes com essa novidade e acredito que a instituição só tem a crescer com essa mudança na nossa instituição. Doutora Marisa, o machismo ainda está muito presente dentro do exercício do direito de uma maneira geral, ou com tanta oxigenação que a gente tem visto nas instituições, porque nós sabemos que os concursos públicos têm colocado mais mulheres dentro do Ministério Público, os concursos da magistratura, da Defensoria Pública e até nas faculdades de direito também. Mas o fato da gente ter mais mulheres dentro do meio, isso fez também com que o machismo ele desaparecesse ou tem muitas coisas ainda a serem enfrentadas pela frente? Na verdade, a gente até fala no mês das mulheres, que é considerado, né, por conta do Dia Internacional, que é o dia 8, que temos que celebrar as conquistas até aqui, mas temos muito a caminhar. Na verdade, o machismo ele é estrutural, né? A nossa sociedade foi construída com base no machismo, LGBTfobia, racismo. Então, a gente não consegue mudar isso rapidamente. Com muita informação, né? Investindo na educação das pessoas. Não são só leis, normas que a gente pode fazer, mas essencialmente tentar mudar essa cultura através do debate, através de conversa com a população, nas escolas. E nós estamos aqui no nosso hashtag OABRJ Debate e agora a gente acabou de receber a presença da doutora Ivone Ferreira Caetano, que vai se somar conosco aqui.
Doutora Ivone, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui no mês das mulheres. A doutora Rebeca já fez início de intervenção, a doutora Marisa Gaudio também. Eu queria saber sobre a sua ótica, a senhora que está dentro da magistratura, se nós podemos falar que o machismo hoje ele é bem menor do que em tempos outros, onde a senhora, enfim, trabalhava já no direito, trabalhava depois na magistratura. Como é que a senhora viu essa evolução, ou se é que a gente pode dizer que não tivemos evolução? Não, nós tivemos muita evolução. O grande problema é que as nossas mazelas, as mazelas do Brasil, elas têm picos. Elas melhoram e, de repente, você vê que elas retornam. Eu acho que nós já estivemos bem melhor em termos de avanço, tanto em relação ao gênero, quanto em relação à raça. É um problema que, vez por outra, ele retrocede. Eu acho que nós temos... É um círculo. Eu acho que agora está bem grave. Mas, em compensação, todas as vezes que nós somos cutucados é a hora que nós reagimos. Então, tanto a mulher branca quanto a mulher negra estão reagindo e muito bem nesse momento, mas houve um retrocesso. O retrocesso este que não nos fez reagir como estamos reagindo agora. Doutora Marisa, a doutora Ivone ela falou nesse retrocesso, a gente pode perceber também que em outras áreas, né, dos direitos humanos, a área dos embates de uma maneira geral, a gente começou a ter um discurso ultraconservador. A senhora percebe que isso afetou de alguma maneira também o convívio das mulheres dentro do aparelho do judiciário, na advocacia? Olha, esse retrocesso, realmente o que a doutora Ivone falou está perfeito, por conta do conservadorismo, né? Com toda a razão. Mas, ao mesmo tempo, como também ela pontuou, isso faz com que a gente vá mais para a luta, né? Então, eu acho que nesses espaços que a gente havia conquistado, a gente continuou buscando esse avanço. Tanto é que a gente conseguiu, dentro da ordem, a questão da paridade e das cotas raciais. Como eu disse no início, uma conquista histórica, né? Agora, problemas que a gente tem de assédio, de violência de todo tipo, que as mulheres sofrem, violação de prerrogativas por gênero, por questão racial, isso realmente no judiciário, em outras instituições, ninguém escapa, né? Porque a sociedade, como eu te falei, como um todo, né, foi se constituindo com machismo, com racismo, LGBTfobia, e a gente ainda está, né, convivendo com essas questões, embora hoje esteja mais... a gente se sinta, eu falando do meu espaço como mulher e mulher branca, né? Porque aí não posso falar pela mulher negra, mas eu me sinto, eu converso muito também com a Rebeca, mais encorajada de falar as coisas, de reclamar, de buscar, porque nós temos outras que estão fazendo o mesmo, né? E aí eu costumo muito dizer que doutora Ivone, Flávia Ribeiro, Flávia Monteiro, outras colegas que estão conosco, irmanadas, ensinam muito para nós, mulheres brancas, porque eu, por exemplo, aí eu tenho que falar por mim, muitas vezes não tenho um olhar para a dor delas, para a dificuldade delas, porque eu não vivencio. Então, quando elas me falam, eu passo a fazer disso também uma causa minha, né? Como a doutora Ivone costuma chamar, me torno aliada da causa das mulheres negras, o que é muito importante, porque nós temos que caminhar juntas, né? Juntas, essa questão do gênero ela não pode estar dissociada de outras interseccionalidades, né? Como, por exemplo, a questão racial. Por isso foi tão importante a conquista da paridade e também das cotas raciais dentro da ordem. Doutora Rebeca, como é que a senhora vê o machismo, né, pela sua ótica, né? Depois eu quero perguntar para a doutora Ivone se o machismo ele tem a ver somente com o gênero masculino, se nós podemos ter mulheres também que reproduzem um certo machismo. Mas primeiro eu queria ver a opinião da Rebeca. O machismo em relação à advocacia ou à sociedade? Sim, como você vê na sociedade, especificamente dentro do direito?
Uhum. Bom, eu primeiro gostaria de cumprimentar aqui a doutora Ivone Caetano, uma honra estar aqui com a doutora. Obrigada. Com certeza, eu concordo com a doutora Marisa e com a doutora Ivone em relação à questão de nós termos, sim, como observar os retrocessos que estão acontecendo com os nossos direitos, né, na nossa sociedade, de maneira geral. A gente consegue também observar essa questão, também concordo com a questão do conservadorismo, que influencia muito, ele muitas vezes legitima essas violações de direitos, né? Então, as pessoas se sentem permitidas, né? Sentem autorizadas a fazer violações e a simplesmente suprimir direitos que são básicos, que estão previstos na Constituição Federal. Então, o machismo especificamente, a gente tem sim, também como a doutora Marisa falou, um grande avanço. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo, é a terceira melhor lei do mundo no tema de violência doméstica. A gente tem a Lei do Feminicídio, que é muito recente e que conseguiu identificar que o assassinato por questão de gênero precisa ser tratado de uma forma específica, né? Então, assim, tanto em relação à sociedade, que a gente está vendo aí também um monte de mobilização, a gente teve o movimento Me Too, que a gente inclusive falou sobre, a gente apoiou, a OABRJ apoiou o movimento, o Luciano Bandeira apoiou, inclusive por documento, esse movimento, que foi internacional contra o assédio e a violência sexual contra as mulheres. Enfim, a gente tem diversos, assim, o próprio reconhecimento das pessoas em relação ao quanto grave essas violências, a gente já identifica esse avanço. Por outro lado, a gente tem também como identificar esses retrocessos que a gente está falando e simplesmente, às vezes, aquele machismo estrutural enraizado, né? O machismo, ele está... todas as pessoas que vivem na nossa sociedade, elas foram criadas com esse machismo enraizado e nós precisamos nos desconstruir, precisamos do conhecimento para entender o que é, por exemplo, um mansplaining, que é uma explicação para uma mulher de algo que ela já está totalmente familiarizada sobre o tema, ou um maninterrupting, desculpa aqui os termos em inglês, mas é porque eles são abordados, né, normalmente com esses termos técnicos em inglês. O maninterrupting, que seria o interromper do discurso da mulher. Então, tudo isso ainda é muito naturalizado, mas que bom que a gente está identificando, né, que essas questões acontecem, essas violações acontecem, tanto no dia a dia, como essas que eu citei agora, quanto as mais graves, que são a violência física, a violência sexual e até o feminicídio. Então, acredito que ainda está bastante exacerbado, infelizmente. Doutora Ivone, como eu estava dizendo na pergunta anterior, né, o machismo e o racismo, eles são estruturalmente figuras que estão dentro do poder de uma maneira geral. Como é que a senhora, dentro da magistratura, a senhora enxerga essas duas questões? Olha só o que eu vou lhe dizer. Agora, neste momento, a magistratura está abrindo as portas para, eu sempre falo isso, para que essa questão seja abordada. Mas antes, não. Antes, só mesmo quem era guerreira para poder. Por outro lado, o número de pessoas negras na magistratura é muito pequeno, pelo menos no Rio de Janeiro. Olha, infelizmente, doutora Marisa, infelizmente, ficar feliz de ter sido a primeira juíza, pelo menos fui eu que fui fazer censo, saiu na reportagem quando eu passei para a magistratura, primeira juíza, né? Para mim, foi muito feliz, mas foi muito infeliz ficar 5 anos ou 6 com o joelho em terra. E agora, muito pior. Muito pior. Até agora não surgiu nenhuma outra desembargadora negra.
Fiquei feliz com o título da primeira. Oh, que coisa maravilhosa! Ah, venci! Valeu o esforço dos aliados que me ajudaram, porque eu não concordo com algumas coisas quando a pessoa branca diz, não, concorda com essa fala. Não é meu lugar de fala. Lugar de fala é todo aquele que entende daquele assunto. Lugar de fala não é só do branco, nem só do negro. Porque todos nós vivenciamos muitas experiências. Senhora, não sei se é o seu caso. A senhora pode não ter a pele negra, mas a senhora pode ter uma ascendência negra. Verdade. E a senhora amanhã pode ter uma descendência negra. E a senhora vai sofrer muito mais do que um negro. Porque o negro está espalhando e brigando naquilo que sabe brigar, naquilo que não esconderam e que ele sabia, naquilo que ele não sabia, mas fez como eu, quando tive que debater o autor da Lei das Cotas. Eu fui aprender a história do negro, muito mal contada no Brasil, para ver qual era realmente a consequência daquilo, se as cotas eram ou não pertinentes. Então, o que eu vou lhe dizer, voltando para falar com o Dr. José Fernandes. Como eu disse, a nossa sociedade ela vive momentos cíclicos. O racismo é estrutural? É. O machismo também? É. Mas sempre tem alguns picos. E tem aquele momento do... Agora, o que é mais grave que eu vou dizer, que eu sei que muita gente não vai gostar. Quem mantém o machismo é a mulher. Ela sedimenta o machismo. Como eu sou muito mais velha que vocês todas, eu cansei de ouvir mulheres negras. Não, meu filho já tem faculdade, já tem aquela... Ele tem que casar com uma mulher branca para melhorar a raça. Veja bem, da onde está saindo o machismo aí? Agora, me explica. Vejo muitos negros agora dizendo uma gracinha de frase. A escravidão no Brasil foi bom para o negro brasileiro. E aí, a senhora não é negra. Meu Deus. O que a senhora... olha o tamanho do seu olho. O que a senhora faz quando ouve um negócio desse? Imagina eu. Que me preparei desde criança, que a dona Josefa me preparou desde criança, que eu vim me preparando, quando eu não podia, eu estudava feito louca, comia livro. Veja bem, e eu não estou inventando, todos vocês já devem ter ouvido essa frase. A escravidão no Brasil foi boa para o negro brasileiro. O negro não tem que se orgulhar do seu cabelo. Pois agora, sabe, nem mais hidratação eu quero fazer. Eu quero meu cabelo bem crespo. É o meu cabelo. Entendeu? Então, veja bem. E existe, doutor, muita mulher negra e muito homem negro que mantém o sistema, até porque querem se utilizar ou entendem que tem que se utilizar daquele sistema. Quem educa o filho e a filha? É o homem? Em regra, não, né? Então, quem é que mantém? Transgeracionalmente mantém esse esquema. Sim. Isso que eu falei aqui, eu duvido que nenhum dos senhores algum dia não tenha ouvido. Eu duvido. Quando eu era jovem, eu vi muito jogador de futebol esconder a família que era negra na hora de tirar retrato. Só que eu não esqueci. Então, é isso que eu estou falando para o senhor. E mais, a doutora Marisa lembrou bem, e eu falo isso, doutora, porque a minha luta vem de longe mesmo. Mas o que eu tive de aliada, os senhores não vão imaginar. Porque tem momentos que o ser humano, seja branco ou negro, ele raciocina dentro de um projeto sociológico, raciocina dentro de uma visão religiosa, raciocina. E vê que tudo isso... Vocês me desculpem, eu acho que saí
totalmente fora da pergunta que o senhor queria Não, saber. doutor Ivone, nós estamos dando o pontapé inicial no nosso primeiro papo do mês das mulheres. Esse é o nosso programa, inclusive é um programa experimental. Peço desculpas pelas eventuais falhas técnicas para as nossas convidadas, fundamentalmente, a gente teve alguns atrasos, e a gente já vai encerrar esse primeiro pontapé. Eu queria agradecer muito a doutora Marisa Gáudio, a doutora Rebeca Servais Barbosa e a nossa querida Ivone Ferreira Caetano.